Boa noite para todos. Nós vamos dar uma olhadinha aqui num detalhe sobre a documentação. A gente está usando essa ferramenta aqui, o Swagger. Ela é bem comum, né? Bem legal aí para documentar APIs. E vocês já devem ter a conta de vocês, claro, né? Porque fizeram exercício. Eu vou conectar aqui com a minha. Vou abrir aqui usando minha conta Trial. Beleza. A gente viu aqui que quando a gente vai criar a nossa documentação de API, a gente clica em Explorer e vai começar a utilizar o serviço da API que nós criamos junto com os métodos que foram criados também, né? Então a gente joga aqui o URL aqui da API, ele tem vários métodos, né? A gente pode programar, pode selecionar lá. E uma das coisas que eu falei com vocês, que era importante a gente clicar aqui em Authorization e escolher o tipo de autorização, né, que seria a autenticação, e nós escolhemos API Key, saúde. A chave, nós colocamos token, que foi o nome da variável dentro da API que está reconhecendo essa chave de API, e depois de colado o valor do token, a gente seleciona aqui carry, certo? Então, nossa documentação ela já vai ter o registro que essa autorização é necessária para a gente utilizar os serviços da API, né? Então, para consumir qualquer método desse aqui, a gente precisa dessa autenticação. Então, isso aqui tem que ser enviado em todas as consultas. Se eu for usar o GET, eu tenho que ter o token lá junto. Se eu for usar o POST, tem que ter o token. Se eu for usar o PUT, o DELETE, tem que ter o token para a gente poder autenticar e ir bonitinho conectar, né? Então, quando nós criamos a documentação, eu falei com vocês o seguinte, ó, coloca dentro da documentação o atributo token como obrigatório em cada método. Eu vou até mostrar aqui a primeira versão que a gente criou. Vou selecionar aqui, ó, loja virtual, e vou pegar aqui, ó, clicar aqui e vou selecionar aqui, ó, Generate Definition. Na verdade já está definido, né? Deixa eu puxar as definições que ela já tem salvo aqui. Espera aí. A gente já tem essas documentações. Clicar aqui, ó, em Design. Aí vou selecionar aqui loja virtual. Então, tem a versão aqui, ó, 1.0 e 1.1, né? Versão diferente. Vocês vão perceber uma pequena mudança que eu fiz aqui de uma versão para outra, que eu vou comentar exatamente isso aqui agora na aula. Então, a versão 1.0, que foi que eu gravei o vídeo para vocês, a gente fez aqui, ó, usando essas características. Vocês vão perceber que no GET a gente colocou lá como exemplo um parâmetro de consulta código 5 e o parâmetro de consulta token. Aqui, ó, ele aparece aqui também. O put também a gente colocou parâmetro de consulta token, post também colocou parâmetro de consulta token. O delete tem o código 5 aqui como parâmetro de consulta, né, como exemplo, e também o token como parâmetro de consulta. Então, nesse caso aqui, não é que a documentação esteja errada não, viu? Aqui tá certinho, porque se a gente for ver, ela realmente precisa dessa variável token aqui para poder fazer o uso
dessa API, né? Só que o ideal é que a gente utilize somente parâmetros de consulta que realmente vai precisar no método e não essa parte de autenticação aqui que é teoricamente externa, que isso aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco essa diferença. Então, essa parte de autorização, ela tem que ficar definida aqui, ó, que na versão 1.1 eu fiz a modificação. Vou mostrar como é que faz isso aí também. Então, vou clicar aqui, ó, View API Descriptions, clicar aqui nesse botãozinho. Aqui, ó, abriu naquela tela lá para edição da API, certo? Essa API, vocês vão perceber aqui, ó, quando eu clico nesse botãozinho aqui, ó, na versão, ela está publicada. Então, eu não consigo fazer alterações em cima dela aqui agora. Eu consigo criar uma nova versão para poder alterar. E recomendo que vocês também façam isso. Depois que vocês terminarem a documentação de vocês, vocês vêm cá, clica no número da versão e clica lá em publicar, que ela vai ficar igualzinha a essa aqui. Depois que a gente publica, tem um botãozinho que aparece aqui, ó, que chama aqui, ó, View Documentation, né? Visualizar documentação. Então, essa documentação é aberta nessa área aqui, ó. Vocês estão percebendo que ela aparece somente o nome da documentação, a versão, aqui o padrão que está sendo utilizado e os métodos aqui que foram desenvolvidos, né? Os servidores aqui, se tiver mais de um, vai aparecer também. E o legal aqui, ó, que aparece esse botãozinho aqui, ó, Authorize. O que que significa isso? Que quando eu faço autenticação com o token, ele já vai estar autorizado em todos os outros métodos da nossa API. Né? Então, nesse caso, eu não preciso ficar mandando um token a cada consulta, até para testar é mais fácil. E da forma que foi feita essa documentação da versão 1.0, mesmo se eu clicar em autorizar aqui e colocar o token certo, eu tenho que ficar mandando o token novamente. Então, a grande diferença que eu vou mostrar aqui é basicamente essa, né? E realmente é mudança simples que a gente vai fazer. Então, como ele já sabe que tem uma autorização a ser feita, né? A gente já tinha marcado lá que precisa da autenticação, então ele está esperando a chave aqui. Se a gente colocar essa chave, aí teoricamente a gente não precisaria colocar nesses outros, mas como a documentação foi feita solicitando a chave de API em todo método, aqui a gente precisa de qualquer forma. Então, para que serve essa documentação aqui também? De certa forma, ela testa a própria API. Quando a documentação está pronta e está rodando bonitinho, quando a gente clica nesse botão aqui, ó, Try it out, a gente começa a testar essa API, se estiver funcionando. É legal para o desenvolvedor porque ele vê quais os dados que vai retornar ali na hora. Não fica aquele negócio, será que esse negócio funciona? Né? Se eu conectar aqui, vai retornar o quê? Né? Então, assim, de certa forma, é uma clareza muito grande também para o desenvolvedor. Então, eu vou pegar aqui, no caso, essa loja virtual, um token válido, só para ilustrar aqui, ó. Eu vou entrar aqui, pegar um token válido, vim aqui, este aqui, ó, tem acesso a tudo, copiar, Ctrl C, né? Aqui, ó, vou clicar aqui, ó, vou colar ele aqui, vou clicar em Authorize. Beleza, ele autenticou aqui porque ele já salvou. Mostra até o botãozinho aqui, ó, Logout. Então, teoricamente, o que deveria acontecer? Depois que a gente está autorizado, as consultas elas não vão precisar mais do token. Então,
eu vou clicar aqui, ó, em Try Out. Eu seleciono, por exemplo, eu quero visualizar todos. Então, eu tiro o código aqui e vou clicar em Execute. Só que aqui está falando que o token é requerido. Só que a gente já autenticou lá em cima, né? Então, essa autenticação aqui, ó, ela não tem necessidade de aparecer. Então, quando eu clico aqui e coloco a chave, aí ele faz a consulta aqui, ó, ele mostra a resposta bonitinha, ó, e aqui embaixo ele mostra o resultado. Então, o resultado aqui está online, né? A gente está vendo o negócio acontecer na hora. Inclusive, a gente percebe aqui, ó, o URL sendo passado, né? A consulta que foi feita aqui, ó, api.php, interrogação, token igual e tal. Então ele está mostrando exatamente o que foi feito usando o método get aqui. Se a gente coloca um código aqui, ó, vou colocar o código 7. Tem um produto aqui de código 7. Então vou clicar aqui, ó, e vou executar novamente. Nesse momento a gente vê aqui a resposta, ele mostra aqui o produto, né, da resposta, os cabeçalhos também bonitinho. Então assim, a documentação serve também para teste nesse caso aqui do Swagger, né? Tá feito para isso. Então seria mais essa observação, ó, tem um token aqui em todas os métodos. As chamadas precisa disso aqui, realmente ele precisa, mas teoricamente a gente não vai colocar na chamada do método, a gente só vai especificar isso dentro da autenticação, porque fazendo a autenticação uma vez, a gente vai rodar ele, ok. Quer ver? Agora vou dar o exemplo da versão 1.1, que está a versão certa, né, que eu já tinha corrigido. Aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o que tem que fazer para poder corrigir isso aí, tá? Então, eu vou selecionar outra versão aqui, ó. Vou fechar aqui a versão 1.0. Vou clicar aqui na, na versão 1.1, ó. Vou clicar aqui embaixo. Clicar aqui para não salvar. Opa, deixa eu voltar aqui. Não carregou lá, não tem problema não. A gente volta, se for o caso. Então aqui eu vou selecionar 1.1. Beleza, abriu aqui, ó. Vamos ver aqui com que ela está formada. Get, ele mostra aqui, ó, parâmetro de consulta. Vocês estão percebendo que não tem um token aqui. O put também não, post também não, delete também não. Só tem o parâmetro de consulta do código, né, que precisa apagar. Mas aqui, ó, ele está mostrando no authentication, mas na formação dele, ele tem autenticação sim. Vocês vão perceber que vai estar ok. Né? Não está mostrando aqui, mas ela vai dar certo, que eu já tinha testado aqui. Deixa eu clicar aqui, ó, em View API Description, que vai abrir naquela telinha lá de design novamente. Aqui, ó, ele mostra os servidores, autorização lá, falando API, que name token carry, né, que já sabe que a gente vai precisar da autenticação. Tem os métodos aqui, ó. Olha só, deixa eu fechando eles aqui só para facilitar. O que a gente tem que fazer aí para ficar certinho mesmo? Clica em cada método desse, né? Get, put, post, delete. Vem aqui em parâmetros. Pode descer aqui, ó, um pouquinho em parâmetros de consulta e clicar na lixeira do lado do token, que a gente tinha colocado inclusive como obrigatório. Não tem necessidade para nenhum desses métodos aqui, mas por quê? Porque tem autenticação que acontece fora, tá? Aí na hora de testar, vocês vão perceber que a gente tem que colocar o token de qualquer jeito. Sem o token também não vai rodar. Mas aqui a gente vai colocar o token uma vez só
e ele já vai, com o token gravado, executar os métodos somente com os parâmetros do próprio método. Então, o token é autenticação e os parâmetros do método que precisar, igual o código, se a gente quiser mandar no GET, o delete precisa do código obrigatoriamente, e put, post já é enviado de forma diferente, né? Aqui, ó, por exemplo, um parâmetro código dentro do delete, a gente colocou ele como requerido. Então, nesse caso aqui, ó, esse código em delete, ele é obrigatório. Então, a gente tem que marcar ele aqui. Mas se tiver token, pode tirar, que vai ficar mais certinho aí. Beleza. Quando terminou de fazer as alterações, aí a gente vem, salva, né, a publicação, vai ter um botãozinho aqui para salvar, fica bem onde que está publicado aqui. A gente clica em cima da versão e clica em Publish, né, de publicação. Quando a gente publica, como eu falei, a gente não consegue modificar a versão, a gente consegue criar uma nova versão a partir dela. Então, quando a gente publica, ele fica ok, a gente pode testar clicando aqui, ó, em View Documentation. Foi a mesma coisa que eu tinha feito antes. Só que essa versão 1.1, vocês vão perceber o seguinte, ó, a gente vai fazer a autorização uma vez só, e a partir dessa única autorização a gente vai utilizar todos os métodos dessa API. Então aqui, ó, clica aqui em Authorize, vou colar o valor aqui do token que eu já tinha copiado e vou clicar aqui Authorize. Então a gente está autorizado aqui para utilizar essa API. Então aqui está como se fosse logado, ó. Percebe que fica com o valor aqui e mostra até o botãozinho logout. Pode fechar aqui, ó. E a partir desse momento, quando eu clico aqui, ó, dentro dos parâmetros, ele só mostra os parâmetros do próprio método, né? Então, assim, eu quero testar. Então, eu clico nesse botão e quero ver todos os dados que tem gravados lá dentro dessa API. Então, clica aqui, ó, tiro o código e vou lá em Execute. Quando eu faço isso, ele vai retornar para mim um resultado aqui, ó. Ele mostra aqui embaixo, resultado bonitinho. E vocês vão perceber que aqui em cima ele mostra também a consulta que foi executada. Então aqui, ó, a consulta, por mais que ela não precisou acrescentar dentro do parâmetro o token ele foi junto aqui, ó. Então ele mostra aqui, ó, o método get que foi utilizado e aqui o URL que a gente executou a consulta. Então o token foi junto da mesma forma que foi o outro. A diferença é que o outro eu fiquei colocando o token várias vezes para executar, aqui eu não precisei. Eu coloquei somente uma vez aqui em cima, que foi suficiente para a gente consultar isso aqui. Se eu precisar de um código, eu vou colocar aqui, ó, um código diferente aqui agora, clicar em 9 e executar. A gente vai perceber aqui, ó, retornou um produto e aqui, ó, dentro do URL, boa noite, dentro do URL a gente tem aqui, ó, código igual a 9 e token igual a chave. Então a gente percebe que a consulta que foi executada, ela tem também o atributo, né, que a gente fez a consulta, mais a chave de consulta que tinha sido armazenada. Então, assim, fazer a documentação dessa forma realmente acelera muito o processo de testagem, né? Não tem aquela necessidade de você ficar jogando a chave em cada método, né? Então, o mais correto é fazer isso aí. Eu vou fazer um teste com delete aqui, ó. Igual a gente tirou lá, né, o token obrigatório. Aqui o código é obrigatório. Vou clicar aqui em Try It Out. Se eu clicar aqui, ó, e apagar o código e mandar executar, o que que vai acontecer? Ele vai falar que o código é requerido, né? Então, esse código aqui, ele é necessário ser enviado. Então, a gente não consegue nem testar sem código.
Aí eu coloco aqui, eu vou colocar 7, código 7. E vou clicar em executar aqui agora. Aí ele tenta executar, ele já moscou lá, ó, a mensagenzinha de retorno aqui agora. Success true, mostra lá também o URL que foi executado aqui, ó. A diferença aqui, ó, método delete, URL que foi executado, código igual a 7 e token também aparece o mesmo token que a gente tinha gravado lá em cima. Então, a gente percebe que a forma correta da gente fazer essa documentação é exatamente essa, né? Não precisa ficar colocando o token como obrigatório, a gente simplesmente coloca que essa API precisa de autenticação, coloca o nome da chave, né, que a gente vai usar e isso a gente pede uma vez só. Todas as outras execuções de teste funcionam da mesma forma, né? Não tem segredo não. Então, depois de documentado, a gente consegue testar a API de forma muito mais fácil para o desenvolvedor que for pegar essa aplicação aqui, ele consegue desembolar alguma coisa. Ele sabe como que são os parâmetros de consulta, ele sabe que tem autenticação e a autenticação é via API token, ele sabe como que vai ser a resposta dessa API. Então, assim, tem muita coisa positiva quando a documentação está pronta, né? Sem documentação, infelizmente, não dá para ser uma API utilizável, né? Na verdade, vai ser utilizável somente para aquela pessoa que criou, mas mesmo se você for criar algo próprio para você, é interessante criar essa documentação para facilitar a sua vida depois, né? Às vezes você desenvolve aquilo ali, fica um tempo sem mexer, na hora que vai mexer de novo, o negócio já mudou todo. Então, é interessante ver isso aí, beleza? Então, só colocar esse detalhe aí, porque foi uma das coisas que eu me atinei depois que eu fiz a publicação e fui testar, né? Porque tinha que colocar o token várias vezes. Eu falei, ó, não faz sentido, porque se autorizo uma vez e vou chamar os métodos aqui, ó, depois de autorizado não precisa ficar enviando, né? E realmente para fazer isso aí é bem simples, né? Só entrar aí em design, né? Selecionar a versão aí da API, que provavelmente vai ser a 1.0, faz a modificação dela e retira os tokens obrigatórios. E depois publica e libera novamente a documentação, né? Vai ficar bonitinho desse jeito aqui, ó, para autenticar uma vez só, beleza? É basicamente isso aí só, não tem muito segredo não.